Ele confessou seu amor, mas a verdade nos separou. O choque do meu irmão e a coragem de sermos honestos mudaram tudo. Seria nossa história um castigo ou a chance de encontrar a verdadeira felicidade? Eu tinha 25 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome é João e moro no Rio de Janeiro, onde o calor de Copacabana parece carregar segredos no ar. Meu irmão, Pedro, é meu melhor amigo, mas também meu maior desafio. Ele sempre foi o cara popular, aquele que arrastava uma multidão de amigos para casa, enchendo nossa sala com risadas e histórias. Entre esses amigos, havia um que nunca saiu da minha cabeça: Lucas. Lucas era o melhor amigo de Pedro, e para mim, ele era mais que isso. Aos 17 anos, eu o via como um ídolo, confiante, com aquele jeito leve de quem cresceu surfando nas ondas cariocas. Ele tinha 21 na época, um sorriso que fazia meu coração tropeçar e uma energia que aquecia qualquer ambiente. Eu não entendia o que sentia por ele. Era admiração, inveja ou algo mais profundo, que eu nem ousava nomear. Quando ele se mudou para São Paulo para estudar, achei que aquele vazio no peito ia desaparecer com o tempo. Mas eu estava errado. Agora, aos 29, Lucas estava de volta. Pedro anunciou que ele ficaria na nossa casa por algumas semanas, enquanto resolvia coisas no Rio. A notícia caiu como um raio. Eu estava na varanda, tomando um mate gelado, quando Pedro jogou a bomba. O Lucas chega amanhã. Vai ser como nos velhos tempos, né, João? Ele riu, sem perceber que meu estômago deu um nó. Velhos tempos? Para Pedro, talvez. Para mim, era como abrir uma porta que eu tinha trancado há anos. Naquela noite, mal dormi. Minha cabeça girava com memórias de Lucas, ele contando histórias na praia, rindo com Pedro, me olhando de um jeito que eu nunca soube interpretar. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Será que aquele garoto de 17 anos tinha inventado um Lucas que não existia? Fiquei encarando o teto, o ventilador girando devagar, enquanto tentava convencer meu coração a se acalmar. Não adiantou. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé, arrumando a casa como se minha vida dependesse disso. Minha mãe até estranhou. João, desde quando você virou tão organizado? Se ela soubesse. O dia passou em câmera lenta. Cada barulho na rua me fazia correr para a janela, achando que era ele. Quando finalmente ouvi o som de um táxi parando, meu coração quase saiu pela boca. Corri para a varanda, e lá estava ele, descendo do carro com uma mochila nas costas. Pedro já estava na porta, dando aquele abraço de urso que só irmãos de alma conhecem. Eu fiquei parado, preso entre a vontade de correr até ele e o medo de não saber o que dizer. João, cara, olha só você! Lucas exclamou, vindo na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou para um abraço forte, daqueles que fazem o mundo parar por um segundo. O calor do corpo dele, o cheiro de maresia que parecia grudado nele, tudo isso me acertou como uma onda. Você cresceu, hein? Tá um homem agora. Ele riu, me soltando, mas seus olhos ficaram nos meus por um instante a mais. Ou será que fui eu que imaginei isso? O tempo passa, consegui dizer, tentando soar casual, enquanto meu coração batia como uma escola de samba. Pedro logo puxou Lucas para dentro, falando alto sobre planos para o fim de semana. Eu o segui, tentando me misturar na conversa, mas minha cabeça estava em outro lugar. Cada palavra de Lucas, cada gesto, parecia reacender algo que eu tinha enterrado. Ele contava histórias de São Paulo, da faculdade, das viagens, e eu bebia cada sílaba, como se quisesse guardar ele dentro de mim. A tarde passou voando. Sentamos na sala, com cervejas geladas e o som do mar ao fundo. Pedro e Lucas relembravam os velhos tempos, rindo de coisas que eu mal registrava. Eu só conseguia reparar em como Lucas gesticulava, no jeito que ele jogava a cabeça para trás quando ria, na forma como seus olhos encontravam os meus de vez em quando. Era como se existisse uma corrente invisível entre nós, puxando, testando, mas que eu não ousava tocar. Quando a noite caiu, me tranquei no quarto, tentando processar tudo. Deitado na cama, ouvia os dois ainda conversando na sala, as vozes abafadas pelo corredor.
Meu peito parecia pequeno demais para tudo que eu sentia. Era mais que saudade, mais que admiração. Era um desejo que eu nunca tinha admitido, nem para mim mesmo. E agora, com Lucas tão perto, dividindo o mesmo teto, como eu ia lidar com isso? Na manhã seguinte, a tensão só aumentou. Eu estava na cozinha, mexendo no café, quando Lucas entrou, cabelo bagunçado, com aquele ar de quem acabou de acordar. "Bom dia, João", ele disse, pegando um copo d'água. "Dormiu bem?" A voz dele era calma, mas tinha algo ali, uma faísca que me fez engolir em seco. "Tô de boa", respondi, evitando olhar por muito tempo. Mas era impossível ignorar a presença dele, como se o ar ficasse mais pesado quando estávamos no mesmo cômodo. Ele se sentou na minha frente e começamos a conversar sobre coisas banais, o calor, os planos para o dia. Mas cada silêncio entre as palavras parecia carregado, como se estivéssemos dançando em cima de uma linha invisível. Foi então que Pedro entrou, quebrando o momento. "E aí, galera, bora pra praia hoje?" Ele estava animado, planejando um dia com os amigos. Lucas concordou na hora, mas eu senti um aperto. Praia significava mais tempo com ele, mais chances de me perder naquele sorriso. "Tô dentro", falei, mesmo sabendo que estava me jogando num caminho perigoso. Na praia, a tensão só cresceu. Lucas e Pedro brincavam na água, enquanto eu ficava na areia, fingindo ler um livro. Mas meus olhos não saíam dele. Cada movimento, cada risada, era como um ímã. Quando ele saiu do mar e veio na minha direção, pingando água, meu coração disparou. "Tá quieto hoje, João? Tá tudo bem?" perguntou, sentando ao meu lado. "Tô de boa, só curtindo." Menti, forçando um sorriso. Ele ficou ali, tão perto que eu podia sentir o calor da pele dele. Por um segundo, achei que ele ia dizer algo importante, mas Pedro gritou do mar, chamando-o de volta. Lucas riu e correu, me deixando ali, com o coração na mão. Naquela noite, deitado na cama, eu sabia que estava em apuros. Lucas não era mais só o amigo do meu irmão. Ele era a pessoa que fazia meu mundo girar, e eu não sabia como esconder isso. Pior, eu não sabia se queria esconder. Mas uma coisa era certa: com ele em casa, cada dia seria uma batalha entre o que eu sentia e o que eu podia fazer. E eu não fazia ideia de como isso ia acabar. Ele estava tão perto, mas tão fora de alcance. Cada olhar trocado era uma faísca, cada toque, uma promessa que não podia ser dita. A verdade entre nós crescia, mas o peso do segredo ameaçava nos sufocar. Até onde eu iria por ele? Os dias com Lucas em casa eram como andar na corda bamba. Eu, João, tentava agir normal, mas cada momento com ele fazia meu coração disparar. Era como se o ar ficasse carregado quando estávamos no mesmo cômodo, uma tensão que eu não sabia se era só minha ou se ele também sentia. Pedro, meu irmão, não parecia notar nada, sempre puxando Lucas para conversas sobre futebol, festas ou os velhos tempos, mas eu via tudo, o jeito que Lucas ria, como ele pausava antes de responder, como seus olhos encontravam os meus por frações de segundo. Aquilo estava me consumindo. Uma manhã, eu estava na cozinha, mexendo no café, tentando me distrair. Lucas entrou, com aquele ar de quem acabou de acordar, e sentou na minha frente. "Tá pensativo, João?" ele disse com um meio sorriso que fez meu estômago dar um nó. "Tô só cansado", menti, evitando olhar por muito tempo. Ele ficou ali, tomando água, e começamos a conversar sobre coisas banais, o calor insuportável do Rio, os planos para o fim de semana. Mas cada silêncio entre as palavras parecia gritar algo que nenhum de nós ousava dizer. "Você já pensou em sair do Rio? Ir para outro lugar? Recomeçar?" ele perguntou de repente, a voz mais séria. A pergunta me pegou desprevenido. "Às vezes, mas aqui é minha casa, sabe? E você, tá pensando nisso?" Ele deu de ombros, olhando para o copo. "Às vezes sinto que preciso de um lugar novo. São Paulo me mudou, mas não sei se foi pro lado certo." Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que eu não esperava. Quis perguntar mais, mas Pedro entrou, quebrando o momento. "E aí, galera, bora pro bar hoje à noite?" Lucas sorriu, voltando ao modo descontraído, e eu fiquei com aquela conversa entalada na garganta. Naquela noite, fomos ao bar em Copacabana,
um lugar lotado com música alta e o cheiro de cerveja no ar. Pedro estava no meio da galera, rindo e brindando, enquanto eu tentava me enturmar. Mas minha cabeça estava em Lucas. Ele estava do outro lado da mesa, conversando com um amigo, mas eu sentia ele me olhando de vez em quando. Era como se estivéssemos jogando um jogo perigoso, onde cada olhar era um passo mais perto do abismo. Em um momento ele veio até mim, segurando uma cerveja. "Tá curtindo, João?" perguntou, se inclinando para falar por causa do barulho. A proximidade dele me deixou sem ar. "Tô, e você?" respondi, tentando soar casual. Ele riu, um som que parecia acender algo dentro de mim. "Tô tentando. Mas sabe, às vezes sinto ele aqui", disse, apontando para o peito. Antes que eu pudesse responder, alguém chamou ele de volta, e ele se afastou, me deixando com o coração na mão. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Lucas estava em casa o tempo todo, e cada interação era um teste de autocontrole. Uma tarde, estávamos na sala, jogando videogame com Pedro. Eu ganhei uma partida, e Lucas me deu um soco leve no ombro, rindo. "Tá ficando bom, hein, João?" O toque dele, mesmo de brincadeira, fez meu coração acelerar. Pedro riu sem perceber nada, mas eu vi o jeito que Lucas segurou o meu olhar por um segundo a mais. Era real, ou eu estava imaginando coisas? A tensão explodiu numa noite em que Pedro saiu com a namorada, nos deixando sozinhos em casa. Estávamos no sofá, vendo um filme qualquer, mas eu mal prestava atenção. Lucas estava tão perto que eu podia sentir o calor dele. Em um momento, ele esticou o braço no encosto do sofá, quase me envolvendo. Minha respiração ficou pesada. Quando ele pegou a pipoca da minha mão, nossos dedos se tocaram, e juro que senti um choque. Olhei para ele, e ele estava me encarando, os olhos intensos, como se quisesse dizer algo. "João", ele começou, a voz baixa. "Você já sentiu algo que sabia que não podia sentir?" Meu coração parou. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou, quebrando o momento. Ele atendeu, e ouvi ele falando com alguém, rindo, mas com uma sombra no rosto. Quando desligou, o clima tinha mudado. "Era um amigo de São Paulo", ele disse, se afastando um pouco. "Desculpa, eu esqueci o que ia dizer." Mas eu sabia que ele não tinha esquecido. E eu também não. Naquela noite, deitado na cama, eu não conseguia dormir. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Ele sentia algo por mim? Ou era só minha esperança me enganando? Ouvi passos no corredor, e meu coração disparou. Era Lucas, indo até a cozinha. Fiquei tentado a levantar, ir atrás dele, mas o medo me travou. E se eu estivesse errado? E se isso destruísse tudo, minha relação com Pedro, a amizade deles, o que restava da minha sanidade? No dia seguinte, a tensão só cresceu. Lucas parecia mais quieto, como se também estivesse lutando contra algo. Durante o almoço, Pedro contava histórias engraçadas, mas eu e Lucas mal falávamos, trocando olhares que pareciam carregar 1000 palavras não ditas. Em um momento, ele se levantou para pegar água, e nossos braços se esbarraram. Ele parou, só por um segundo, e olhou para mim. "Desculpa", murmurou, mas não se afastou de imediato. Meu corpo inteiro reagiu, e tive que me segurar para não dizer tudo que estava engasgado. À tarde, fomos todos para a praia de novo. Pedro estava animado, jogando futevôlei com os amigos, enquanto eu e Lucas ficamos na areia, conversando. "Você já se sentiu preso, João?" ele perguntou, olhando para o mar. Como se soubesse o que quer, mas não pode ter. A pergunta era tão direta que me pegou desprevenido. "Sim", respondi, a voz tremendo. "E você?" Ele não respondeu, só olhou para mim, e juro que vi algo nos olhos dele. Desejo, medo, tudo misturado. Antes que a conversa pudesse ir mais longe, Pedro nos chamou para entrar na água. Lucas se levantou, rindo, mas eu fiquei ali, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia, ele sentia, mas o que isso significava, e o que eu faria com isso? Cada dia com Lucas era como jogar com fogo, e eu sabia que cedo ou tarde alguém ia se queimar. Mas, por mais que doesse, eu não conseguia me afastar. Não dele. Um trovão rasgou o céu, e nossos segredos quase vieram à tona. A verdade que pulsava entre nós era perigosa, mas irresistível.
Cada palavra, cada toque, nos levava mais perto do abismo. O que aconteceria quando o mundo descobrisse? A vida com Lucas em casa era um jogo de equilíbrio que eu, João, estava prestes a perder. Cada dia trazia uma nova faísca, um novo momento que fazia meu coração disparar e minha cabeça girar. Eu tentava me convencer de que podia controlar o que sentia, mas era como tentar segurar a maré de Copacabana. Lucas, com seu jeito leve e seus olhares que pareciam enxergar através de mim, tornava isso impossível. Pedro, meu irmão, continuava alheio, planejando saídas com a galera, enquanto eu lutava para manter a máscara de normalidade. Uma noite mudou tudo. Um temporal daqueles que fazem o rio tremer caiu sobre a cidade. Relâmpagos cortavam o céu, e a chuva batia nas janelas como se quisesse entrar. Pedro estava preso na casa da namorada, incapaz de voltar por causa da enchente. Éramos só eu e Lucas em casa, e a ideia de estarmos sozinhos fazia meu peito apertar de ansiedade e expectativa. Eu estava no meu quarto, tentando ler, mas o barulho da tempestade não deixava minha mente sossegar. De repente, ouvi um estrondo no quarto de Lucas, como se algo tivesse caído. Corri até lá, o coração na boca. Ele estava no chão, juntando cacos de um abajur que o trovão tinha derrubado. Opa, que susto, ele disse rindo, mas a voz tremia um pouco. Me ajuda aqui, João. Ajoelhei ao lado dele, pegando os pedaços com cuidado. Nossos dedos se esbarraram, e senti um calor que não tinha nada a ver com o abafado da noite. Valeu, ele murmurou. E por um segundo, nossos olhos se encontraram. Havia algo ali, algo que nenhum de nós queria nomear. Essa tempestade tá braba, falei, tentando quebrar o silêncio pesado. Lucas assentiu, mas não disse nada, só continuou juntando os cacos. Quando terminamos, ele se levantou, e eu o segui até o banheiro para jogar os pedaços fora. Foi então que a luz piscou e caiu de vez. A casa mergulhou na escuridão, e o silêncio entre os trovões parecia gritar mais alto que a chuva. Tô indo pegar umas velas, disse, tentando manter a voz firme. Desci as escadas no escuro, tateando o caminho até a cozinha. Voltei com 2 velas acesas, a luz bruxuleante jogando sombras no rosto de Lucas. Ele estava sentado no chão do quarto, encostado na cama. Senta aqui, disse, batendo no espaço ao lado dele. Obedeci, sentindo o coração acelerar. A proximidade dele, o som da chuva, o isolamento, tudo parecia conspirar para nos aproximar. Começamos a conversar. Primeiro sobre coisas leves, como as tempestades épicas do rio que sempre param a cidade. Mas aos poucos, a conversa ficou mais séria. Sabe, João, às vezes sinto que tô perdido, ele disse, a voz baixa, quase engolida pelo barulho da chuva. Em São Paulo, eu tentei ser quem todo mundo queria, mas não sei quem sou mais. A vulnerabilidade dele me pegou desprevenido. Sempre vi Lucas como alguém tão seguro, tão intocável. Agora, ali, ele parecia humano, frágil. Você já sentiu isso? Ele perguntou, virando-se para mim. A luz da vela dançava nos olhos dele, e eu senti um nó na garganta. Sim, respondi, quase sussurrando. Às vezes, sinto que tô vivendo uma vida que não é minha. Não sei de onde tirei coragem, mas continuei. E tem coisas que sinto, que sei que não devia. Ele ficou em silêncio, me encarando, e juro que vi algo mudar no olhar dele. Era como se ele entendesse exatamente o que eu queria dizer. João, ele começou, a voz hesitante. Você já quis algo que parecia impossível? Meu coração parou. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Tipo, algo que pode mudar tudo, mas que você não sabe se é certo? Eu queria gritar que sim, que ele era esse algo, mas as palavras não vinham. Só assenti, sentindo o peso daquele momento. Ele se aproximou só um pouco, e nossos braços se tocaram. Foi como uma faísca. Eu sinto coisas por você, ele disse, tão baixo que quase não ouvi. Meu mundo girou. Lucas, comecei, mas um trovão ensurdecedor cortou minha voz. Ele riu nervoso e se afastou, passando a mão pelo cabelo. Desculpa, acho que falei besteira. Tô meio perdido com essa tempestade. Não foi besteira, falei, a voz tremendo. Eu também sinto. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las.
e o silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer trovão. Ele me olhou, os olhos cheios de algo que misturava desejo e medo. Por um instante, achei que ele ia se inclinar, que algo ia acontecer. Mas então, ele pigarreou e se levantou. Valeu por me ouvir, João. Eu preciso pensar, disse, com um sorriso forçado. Sempre que precisar, respondi, tentando esconder a decepção. Ele foi para a cama, e eu voltei para o meu quarto, o coração a mil. Deitado, ouvia a chuva lá fora, mas minha cabeça estava naquela conversa, naquele quase. Lucas sentia algo por mim. Era real. Mas o que isso significava? Ele estava solteiro, mas era o melhor amigo do meu irmão. Como Pedro reagiria se soubesse? E eu, como ia lidar com isso sem destruir tudo? Nos dias seguintes, a tensão só cresceu. Lucas parecia mais reservado, como se estivesse lutando contra si mesmo. Durante o café da manhã, ele evitava meu olhar. Respondendo às perguntas de Pedro com monossílabos, eu tentava agir normal. Mas cada vez que ele passava por mim, era como se o ar ficasse mais pesado. Uma tarde, estávamos na varanda, e Pedro saiu para comprar algo. Ficamos sozinhos, e o silêncio era insuportável. Sobre aquela noite, comecei, mas ele me interrompeu. João, não, a gente não pode falar disso. A voz dele era firme, mas os olhos diziam outra coisa. Por que não? Insisti, sentindo a frustração crescer. Porque é complicado. Ele respondeu se levantando. Você é o irmão do Pedro. E eu não sei o que estou fazendo. Ele saiu, me deixando ali, com o coração apertado e 1000 perguntas sem resposta. Naquela noite, Pedro anunciou uma festa em casa para o fim de semana. Vai ser épico, João. A galera toda vem, e o Lucas merece uma despedida em grande estilo, ele disse animado. Despedida? Meu estômago afundou. Despedida? Perguntei, tentando soar casual. É, ele tá voltando para São Paulo semana que vem. Pedro respondeu, sem perceber o impacto das palavras. Lucas ia embora, e eu ainda não tinha dito tudo o que precisava. A ideia da festa me deixava em pânico. Como eu ia fingir normalidade com Lucas tão perto, sabendo que ele sentia algo por mim, sabendo que eu sentia o mesmo? Cada dia até a festa era uma contagem regressiva, uma mistura de esperança e medo. Eu queria ele, mas também queria proteger o que tinha com Pedro, com nossa família. Mas acima de tudo, queria ser honesto comigo mesmo. E isso, eu sabia, ia custar caro. Um beijo roubado na festa selou nosso destino. A verdade explodiu, deixando meu irmão em choque e nossos corações expostos. Cada palavra trocada era uma faísca, mas o fogo que acendemos ameaçava consumir tudo. Até onde nosso amor nos levaria? A festa que Pedro organizou em casa era para ser uma celebração, mas para mim, João, era um campo minado. Saber que Lucas voltaria para São Paulo em poucos dias pesava como uma pedra no peito. Cada momento com ele parecia uma contagem regressiva, e eu não sabia como segurar o que sentia. A casa estava lotada, com música alta ecoando pelas paredes e o cheiro de cerveja no ar. Pedro estava no centro da bagunça, brindando com os amigos, enquanto eu tentava me enturmar. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Meus olhos buscavam Lucas na multidão, como se ele fosse a única coisa que importava. Eu o encontrei perto da cozinha, rindo com um grupo de amigos. Ele parecia tão à vontade, mas percebi que também me procurava. Quando nossos olhares se cruzaram, ele fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse, vem cá. Meu coração disparou enquanto eu abria caminho entre as pessoas, o barulho da festa abafando o som dos meus próprios pensamentos. João, finalmente, ele disse, com um sorriso que fez meu estômago virar. Quero te apresentar pro pessoal. Ele passou o braço pelos meus ombros, e o toque dele foi como uma faísca, acendendo algo que eu tentava apagar há semanas. Fiquei ali, tentando acompanhar a conversa com os amigos dele, mas minha atenção estava toda em Lucas. Cada risada dele, cada movimento, parecia puxar-me mais fundo num caminho sem volta. Ele ficou ao meu lado, e o calor do corpo dele tão perto fazia minha cabeça girar. Em um momento, ele se inclinou para falar no meu ouvido.
a voz quase perdida no som da música. Tá muito barulho aqui. Bora pro quintal um pouco? Concordei na hora, o coração na boca, sem saber o que esperar. Saímos para o quintal, onde a noite carioca trazia um alívio fresco. Sentamos num banco meio escondido, longe da agitação da festa. O som da música era apenas um eco distante, e o silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo que não dizíamos. Tá curtindo a festa? Lucas perguntou, mas sua voz tinha um tom diferente, mais sério, como se ele estivesse segurando algo. Tô. E você? Respondi, tentando não me perder na intensidade dos olhos dele. Agora tô melhor. Ele disse com um sorriso que fez meu pulso acelerar. Ele colocou a mão na minha perna, e eu gelei. O toque era leve, mas parecia queimar. João, eu não consigo parar de pensar naquela noite da tempestade. Ele sussurrou, a voz rouca, quase tremendo. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. Eu também não, admiti, as palavras saindo antes que eu pudesse segurá-las. Ele se aproximou, e o espaço entre nós parecia desaparecer. Eu sei que é loucura, mas eu sinto algo por você, ele disse, as palavras tão pesadas que pareciam mudar o ar ao nosso redor. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez tenha sido eu, talvez ele. Só sei que, num instante, nossos lábios se encontraram. O beijo foi rápido, desesperado, cheio de tudo que guardávamos há semanas. As mãos dele seguraram meu rosto, e as minhas se perderam nos cabelos dele, puxando-o mais perto. Por um segundo, o mundo inteiro sumiu. A festa, Pedro, o medo. Era só nós dois, e nada mais importava. Mas então, um grito cortou o ar. Que tá acontecendo aqui? Era Pedro, parado a poucos metros, os olhos arregalados de choque. Pulei para trás, o coração na garganta, o gosto do beijo ainda nos lábios. Lucas parecia tão perdido quanto eu, o rosto pálido. Pedro, espera, eu posso explicar. Comecei, mas minha voz tremia. Ele me cortou, a raiva explodindo. Explicar o quê, João? Meu melhor amigo e meu irmão, vocês estão de sacanagem comigo? A mágoa na voz dele era como uma facada. Não foi planejado, Lucas disse, a voz quebrada. A gente não queria te machucar, cara. Pedro balançou a cabeça, o rosto vermelho de raiva e confusão. Vocês sabiam que isso ia ferrar tudo. Como não me contaram? Eu queria sumir, mas forcei as palavras a saírem. Porque eu tava com medo, Pedro. Medo de te perder, de mudar tudo. Mas eu amo o Lucas. As palavras saíram como um peso saindo do peito, mas o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Pedro olhou de mim para Lucas, a confusão estampada no rosto. Eu não acredito nisso, ele murmurou, a voz cheia de dor. Vocês dois, pelas minhas costas. Ele deu as costas e voltou para a festa, nos deixando ali, paralisados. Lucas segurou minha mão por um instante, mas logo a soltou. João, eu não queria isso, ele disse, os olhos brilhando com lágrimas. Nem eu. Respondi, sentindo o peito apertar. Mas não me arrependo. Ele me olhou, dividido entre culpa e algo que parecia esperança. Eu preciso de tempo, ele disse, antes de se afastar, voltando para a festa. Fiquei ali, no quintal, ouvindo o som da chuva que começava a cair, como se o céu sentisse o mesmo que eu. O beijo tinha sido tudo o que eu queria, mas também tinha aberto uma ferida que eu não sabia como fechar. Pedro estava magoado, Lucas estava perdido e eu estava preso entre o amor que sentia e a culpa que me consumia. O que viria agora? Eu não fazia ideia, mas sabia que nada seria como antes. Nosso beijo revelou a verdade, mas feriu quem mais amávamos. O choque do meu irmão partiu meu coração, mas a coragem de ser honesto me mostrou um novo caminho. Entre a dor do adeus e a esperança de um recomeço, aprendi que o amor, mesmo perdido, pode nos transformar. Depois da festa, a casa virou um campo de silêncio. Eu, João, sentia o peso de cada olhar que não cruzava o meu. Lucas evitava ficar no mesmo cômodo que eu, sempre com uma desculpa para sair ou se trancar no quarto. Pedro, meu irmão, estava diferente. Suas respostas eram curtas,
Seus olhos desviavam dos meus. A culpa por ter traído sua confiança me consumia, mas o amor que sentia por Lucas era uma chama que não apagava. Cada dia era uma batalha entre querer consertar tudo e querer gritar para o mundo o que sentia. Na noite após a festa, tentei falar com Pedro. Ele estava na sala, mexendo no celular, o rosto fechado. Pedro, posso falar com você? Perguntei, o coração na mão. Ele assentiu, sem me olhar. Me desculpa, comecei, a voz tremendo. Eu não queria te magoar. O que aconteceu com o Lucas não foi planejado. Eu estava com medo de te contar, medo de te perder. Ele ficou em silêncio, o que era pior que qualquer grito. Você é meu irmão, João. Ele disse por fim, a voz pesada. Mas o Lucas é meu melhor amigo. Fazer isso pelas minhas costas dói. Me dá um tempo, tá? Ele se levantou e saiu, me deixando com um vazio que parecia engolir tudo. Os dias seguintes foram um borrão. Lucas estava mais distante do que nunca, e eu me sentia preso num limbo. Cada vez que o via, meu coração acelerava, mas a culpa me segurava. Eu repassava o beijo na festa 1000 vezes na cabeça, a urgência, a verdade, a sensação de que, por um segundo, o mundo era nosso. Mas a reação de Pedro, o choque nos olhos dele, me fazia questionar tudo. Será que valia a pena? Será que eu tinha destruído minha família por algo que nunca poderia ser? Uma semana depois, Lucas me chamou para conversar no aterro do Flamengo. Quando cheguei, ele estava sentado num banco, olhando o mar, o rosto marcado por noites mal dormidas. Oi, João, ele disse, com um sorriso fraco que doía mais que qualquer palavra. Oi, respondi, sentando ao lado dele. O som das ondas enchia o silêncio, mas a tensão entre nós era palpável, como se estivéssemos nos preparando para algo inevitável. Eu volto para São Paulo amanhã, ele anunciou, e senti meu estômago afundar. Por quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele olhou para o horizonte, a voz baixa. Porque não posso ficar. O que aconteceu na festa, a gente machucou o Pedro, e eu não sei se consigo carregar essa culpa. Cada palavra era como uma facada, mas eu entendia. Você tá machucado também. Falei, tentando segurar as lágrimas que já queimavam meus olhos. Ele assentiu, os olhos brilhando. João, eu te amo. De verdade. Mas às vezes, amar não é suficiente. Não quando machuca as pessoas que mais importam. Quis protestar, dizer que podíamos enfrentar isso juntos, mas vi a dor no rosto dele e soube que ele estava certo. Você merece ser feliz, Lucas, disse, a voz falhando. Se isso significa ir embora, eu aceito. Mas saiba que eu também te amo. As palavras saíram como um peso saindo do peito, e por um instante, senti uma estranha paz. Ele segurou minha mão, o toque quente e familiar. Ficamos assim, em silêncio, o som do mar misturando-se com nossas respirações. Você é incrível, João, ele disse com um sorriso triste. Vai encontrar alguém que possa te dar o que eu não posso. Alguém que não complique tudo. Tentei sorrir, mas o nó na garganta não deixava. E você? Vai ficar bem? Perguntei. Ele deu de ombros com um suspiro. Vou tentar. Um dia de cada vez. Nos despedimos com um abraço apertado, como se quiséssemos guardar um pedaço um do outro. Adeus, João. Ele sussurrou antes de se afastar. Fiquei ali, no aterro, vendo ele caminhar pelo caminho, cada passo levando uma parte de mim. As lágrimas vieram, livres, mas com elas veio uma clareza que eu nunca senti antes. Eu tinha sido honesto comigo mesmo, pela primeira vez. E isso, mesmo com a dor, era libertador. Naquela noite, voltei para casa e procurei Pedro. Ele estava na varanda, olhando o céu estrelado. Posso falar com você? Perguntei, o coração acelerado. Ele assentiu, e sentei ao lado dele. Pedro, me desculpa por tudo. Comecei, as palavras saindo em um jorro. Eu não queria te magoar. O que sinto pelo Lucas é real, mas não escolhi isso. Só quero que você saiba que você é meu irmão, e isso nunca vai mudar. Ele ficou em silêncio por um momento, depois olhou para mim. Você é meu irmão, João. Fiquei chocado, magoado, mas não quero te perder. Só, me dá um tempo para entender, tá? As palavras dele foram como um alívio,
um primeiro passo para curar o que foi quebrado. Naquela noite, deitado na cama, refleti sobre tudo. Perdi Lucas, o primeiro amor que me fez sentir vivo. Mas ganhei algo maior. A coragem de ser quem sou, sem máscaras. O amor, mesmo impossível, me ensinou que ser honesto vale a dor. Um dia, encontrarei alguém que fique. Mas Lucas sempre será a chama que acendeu minha verdade. E isso, ninguém nunca vai tirar de mim. O que achou da nossa história? Comente e compartilhe sua opinião.